Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre: OTAN avalia cancelar restrições impostas à Ucrânia para atacar a Rússia. Rússia se prepara para responder aos danos causados pelos Estados Unidos. E Europa já se prepara para um conflito com a Rússia. Nesta sexta-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, deixou claro que a OTAN está avaliando a possibilidade de cancelar as restrições ao uso de armas ocidentais pela Ucrânia para realizar ataques contra instalações na Rússia. Stoltenberg enfatizou a necessidade de reconsiderar essas limitações devido à situação atual dos combates na região de Kharkiv. Chegou a hora de os aliados considerarem se deve cancelar algumas restrições que colocaram ao uso de armas que doaram à Ucrânia. Especialmente agora, negar a possibilidade de usar essas armas contra alvos militares legítimos em território russo torna muito difícil para eles se defenderem, disse o secretário-geral da OTAN. Ainda segundo ele, a OTAN não tem planos de enviar tropas terrestres para a Ucrânia, porque o propósito tem sido duas vertentes: apoiar a Ucrânia como já fazem e garantir que isso não escale para uma guerra mais ampla. Ele sublinhou a importância de evitar um conflito direto entre Rússia e OTAN, afirmando que a principal tarefa é evitar que essa se torne uma grande guerra entre Rússia e a aliança. Além disso, Stoltenberg rejeitou a ideia de permitir que sistemas de defesa aérea da OTAN no leste europeu derrubem sistemas de mísseis russos sobre a Ucrânia, reforçando a postura de não escalar o conflito para um nível mais abrangente. Agora, sobre a Rússia se preparar para responder aos danos causados pelos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que estabelece medidas para compensar Moscou por danos causados pelos Estados Unidos. O decreto especifica que a Rússia identificará propriedades dos Estados Unidos que poderão ser usadas para compensação pela apreensão de ativos russos congelados. Intitulado sobre o procedimento especial para compensação por danos causados à Rússia e ao Banco Central Russo em conexão a ações hostis efetuadas pelos Estados Unidos, o decreto foi incluído no Banco de Dados Jurídico Oficial da Rússia. O documento permite que os Estados russos e o Banco Central busquem reparação judicial se as ações dos Estados Unidos resultarem na perda ilegal de propriedades dos Estados Unidos ou de indivíduos ligados aos Estados Unidos na Rússia, incluindo cidadãos, residentes fiscais e seus associados, poderão ser usados para gerar compensação para os demandantes. Uma comissão para a supervisão do investimento estrangeiro na Rússia será responsável por avaliar as reclamações por danos e identificar ativos que possam ser utilizados para compensação, em conformidade com o princípio de proporcionalidade. Esses ativos incluem bens móveis e imóveis dos Estados Unidos e de indivíduos associados, títulos e ações de entidades jurídicas russas, bem como direitos de propriedade. Agora, sobre a Europa já se preparar para um conflito com a Rússia. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán afirmou que as recentes declarações de políticos e jornalistas ocidentais indicam que a Europa já está se preparando para iniciar um conflito contra a Rússia. Para Orbán, antes das duas guerras mundiais, a mídia passava bastante tempo preparando a população para entrar na guerra. Segundo ele, o que está acontecendo hoje é uma espécie de preparação para um conflito direto, especialmente diante desse cenário de preparação para a entrada da Europa em um conflito.
Orbán destacou que não acredita que um ataque da Rússia a um país da OTAN seja provável, mas argumentou que as conversas sobre uma suposta ameaça russa são uma manobra do Ocidente para se preparar para a guerra. Sem revelar detalhes específicos, Orbán mencionou que grupos de trabalho na sede da OTAN em Bruxelas estão estudando como a aliança pode participar de um conflito na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin, em entrevista ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, explicou em detalhes que Moscou não tem a intenção de atacar países da OTAN, afirmando que isso não faz sentido. Putin observou que os políticos ocidentais frequentemente intimidam suas populações com uma ameaça russa imaginária para desviar a atenção dos problemas internos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar.